Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa Pública, um programa aqui das redes sociais do CRA-RJ, que você pode assistir pela TV CRA-RJ Play e pela rádio ADM-RJ. Hoje, o nosso tema será governança corporativa e compliance no pós-Covid. Já que o nosso dia a dia mudou tanto, esse tema também vai mudar e a gente trouxe dois especialistas em ambas as áreas para falar um pouquinho sobre isso. O administrador César Campos, nosso host do Conversa Pública, e o administrador Luiz Félix, que é coordenador da Comissão Especial de Governança Corporativa aqui do Conselho. Tudo bem, César? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bom, tranquilo. Agradeço muito pelo convite de estar aqui nesse programa. Que bom. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que mudou. Mudou tanta coisa no nosso dia a dia, o isolamento social, a saída à rua mudou. O que vai mudar dentro das organizações na governança corporativa? Podemos começar aos pouquinhos, que eu tenho certeza que tem muita história aí, muita coisa para a gente falar. Foi bom você lembrar disso, porque o convite que nós fizemos ao Félix para vir aqui hoje nos ensinar alguma coisa a mais, que cada programa a gente aprende, né? Então, uma das coisas que tem me chamado a atenção é como é que as pessoas têm falado muito nessa mudança que ocorreu por conta da pandemia, têm falado muito do novo normal, buscar o normal, voltar ao normal, e aí fica muito estranho quando você fala em mudança, você não muda para o normal, né? Quando se fala em mudança, você está mudando para alguma coisa que é diferente do que você está. E aí tem me chamado a atenção por conta de todos esses comportamentos novos, essas experiências de teletrabalho, a experiência o e-commerce, como avançou, né? A experiência do home office, que tem uma série de desdobramentos complicados. E aí eu tenho me lembrado muito dessas duas coisas, de governança e compliance. Aí lembrei de quem? Lembrei do especialista para falar um pouco para a gente se essa percepção que eu tenho tido, né, como eu sou ligado mais à área pública, visto muito mais na área pública, mas que também tenho visto também nas empresas, né, casos assim como pessoas que vêm conversar comigo que foram contratadas no mês de maio, junho, e que até hoje não chegaram no seu escritório de trabalho porque a empresa mudou para home office, o sujeito já foi contratado e está em casa. Então, coisas muito interessantes. Então, Félix, eu gostaria de entender, saber se você também está vendo essa necessidade, esse momento aí para a governança e para o compliance, se isso que eu estou conversando e apresentando, se isso é real mesmo, esse sentimento tem sentido. Sem dúvida nenhuma, né? Voltando, quero agradecer muito o convite, né, de estar aqui debatendo com vocês, pensando um pouco, refletindo um pouco, né? Minha proposta não é ensinar, eu acho que não tenho nada para ensinar, é só para a gente refletir junto sobre algumas coisas, algumas bobagens que eu penso, né? A gente vinha, e sempre que eu vejo esse título, como a Érica falou, né, do pós-Covid, né, eu fico sempre pensando no pré-Covid, né, e que pós-Covid é esse, né? Então, você se referiu ao pré-Covid, né? Como é que a gente funcionava antes? Antes do pré-Covid, ou antes do Covid, né, na época pré-Covid, a gente vivia um mundo VUCA. Perfeito. É preciso que a gente ressalte isso, né? A gente não vivia um mar de tranquilidade, uma calmaria e tal. Nós já vivíamos num mundo muito, muito complexo, volátil, todas aquelas características do VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Onde nós tínhamos tecnologia, mas não tínhamos a aplicação dela, vivíamos num mundo
de muita efervescência, principalmente no Brasil, em termos de legislação e legislação trabalhista também, e veio a sofrer um impacto muito grande no período, então, do primeiro pós-Covid. O que eu chamo de primeiro pós-Covid? É a instalação do Covid, é o isolamento social, sim, quando as pessoas vão para casa, né? Então, é o período da instalação, né, do Covid, né? O que a gente tem? A gente tem um agravamento, uma incerteza muito maior, né? Eu chamei esse período de vulcão. Se a gente antes estava no VUCA, agora é o vulcão, né? Então, já estamos rindo, tá vendo? Pois é. Então, a gente aumenta muito a incerteza, né? Mas a gente, na maioria das situações, é claro que existem situações muito diferentes, por tipo de serviço, né, por tipo de empresa, o ramo, né, o segmento da economia em que se está atuando, as mudanças foram muito diferentes, né? Algumas empresas mais de escritório, né, conseguiram reagir muito bem e rapidamente se colocaram com home office, com disponibilização de equipamentos, tal. Principalmente aquelas empresas que têm um nível de trabalhador com maior poder aquisitivo, onde todos os empregados tinham um computador em casa, ou 2 ou 3 computadores em casa. Eu já trabalhava em home office antes, né? Então o meu mundo pré-Covid já era home office. E trabalhava, tenho alguns parceiros que também trabalhavam em home office, mas que no período primeiro pós-Covid, as esposas e os filhos ficaram em casa. E as esposas dos vários amigos, né? Cada amigo tem uma esposa, né? As esposas, 2 amigos, né? Também aí passaram elas a estarem em home office do seu emprego e os filhos tendo aula pelo computador. Então, 2 computadores em casa já não era mais suficiente. Tem que ter um computador para cada um, para que todos possam exercer as suas funções. Tal. Mas em alguns outros segmentos foi muito complicado, né? O que depende de venda, por exemplo, uma loja, né? Alguém que precise de venda, não adianta nada, não adiantava nada ele abrir a loja porque não tinha ninguém na rua passando, ninguém ia entrar para comprar nada, tal, né? Os serviços de entrega foram sendo criados. Eu passei bem por isso e conheço bem isso porque eu não saio, eu estou em todos os grupos de risco possíveis, então eu vi como evoluiu rapidamente a questão de entrega, né? Compra por entrega. Muito mais sofisticada hoje do que... Foi uma mudança radical que a gente teve em vários segmentos. Segmentos de alimentação, segmentos de entrega de produtos, de roupa. Foi, assim, uma criatividade enorme, né? Isso. Então, a gente criou muita coisa nesse período e que eu acredito que muita coisa vai ficar. Muita coisa do que foi estabelecido agora, do que foi criado agora, vai ficar para o período. E existe o outro período pós-Covid, né, que é o período de... E quando essa crise acabar? E quando a gente voltar, ou tiver condições de voltar? Então, esse é o que eu chamo de pós-Covid 2. Né? É o momento em que a gente não tiver mais a sombra do Covid. Como é que vai ser? A gente vai voltar para aquela realidade pré-Covid, realidade aí entre aspas, né, mas vamos voltar para a realidade pré-Covid, vai ser o que chama lá de novo normal, vai ser uma coisa completamente diferente, vai ser uma mistura. Como é que vai se dar? E eu digo categoricamente, eu não tenho a menor ideia. Né? Eu não tenho a menor ideia. Essa é a única resposta possível, eu acredito. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que a gente tem indícios de que vamos voltar ao que era antes, temos indícios de que nunca mais as coisas serão, nunca mais será como era antes, né? A posição mais razoável é imaginar que alguma coisa vai ser aproveitada
outras coisas não vão poder ser aproveitadas, né? Ô, Félix, diga. Félix, nessa situação, como você bem colocou, a gente está diante de muita incerteza. Quer dizer, já existiam incertezas antes, mas agora, quer dizer, o mundo moderno é um mundo de incerteza. Mas com a questão da Covid, essa incerteza parece que aumentou, porque o que a gente conhecia como sendo normal, né, que as coisas funcionavam normalmente daquele jeito, agora vão ter que funcionar de outro jeito. Nesse momento, como é que você vê a questão de compliance e governança, exatamente nessa, como se fosse uma reconstrução? Porque vai ter que redefinir algumas coisas, né? Eu tinha um conceito, a gente já conversou um pouco sobre isso, até com a Érica também, a gente já fez uma apresentação sobre isso. Eu tinha um conceito um pouco diferente do tradicional, de que o compliance não é meramente um atendimento às leis, a normas e regulamentos. Tem um conceito maior sobre isso, que eu chamava de compliance de expectativas. Quer dizer, na verdade, o compliance é você atender a expectativas que existem. A lei, as normas, nada mais são do que a criação de uma expectativa, né? Você estabelece uma regra, uma norma, um padrão de convivência dentro da expectativa de que todos vão se comportar daquela forma, vão agir daquela maneira. Então, nada mais é do que uma expectativa também. Mas existem expectativas que estão fora da lei, fora da norma, são expectativas pessoais. E dentro disso, eu acho que o que cresceu muito foi uma ideia do que eu passei a chamar de compliance social, né? Então, o que é esse compliance social? Existe uma regra, uma norma lá do campo da ética, que passa pelos cursos de direito também, que é a ideia de que você pode descumprir a lei, descumprir as normas, em nome de um bem maior, de algo que tenha um valor maior. Aquele famoso exemplo, né, o garoto caiu na grama e alguém chega para socorrer, ele sofreu um acidente, caiu na grama, chega alguém para socorrer e encontra uma plaquinha, não pise na grama. E aí ele fica na dúvida, e agora, eu socorro a pessoa que sofreu o acidente, mas eu vou ter que pisar na grama, tá? Né? Então, mas não, a vida humana está em jogo, né? É muito mais importante eu salvar a vida dessa pessoa do que descumprir a norma de não pisar na grama. Não pisar na grama fica ridículo diante do valor da vida humana. Com essa, o que o Covid nos acendeu, nos disparou, foi essa ideia, que ela ficou mais nítida, a ideia do compliance social, onde a gente tem valores, quer dizer, a gente foi chamado, né, a gente foi despertado para essa ideia de valores maior do que os padrões que a gente tinha estabelecido. Então, olha, isso não vale mais porque está em jogo a vida humana, e a vida humana vale mais do que isso. Então, essa conceituação, ela desarruma, ela desestrutura um pouco a nossa organização e a nossa visão de compliance, e até de governança, mas dentro de uma visão que eu achei muito positiva, né? Que é o entendimento de que o valor da vida humana é mais alto e tudo que a gente fizer vai ter que estar voltado para essa ideia, né? E não o respeito às normas, tal. Dessa expectativa, né, é que eu acho que é a nossa grande possibilidade de ganho no futuro. Né? Do futuro, a gente incorporar... eu até estava conversando no outro dia com os amigos e estava falando o seguinte, olha, o único precedente na história recente que a gente tem de algo como o Covid foi a Segunda Guerra Mundial, né? E a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais e a gripe espanhola de ler no livro, que a gente não conviveu. Exatamente 100 anos. 100 anos, pois é. E ficou muita coisa boa da guerra. A guerra foi uma época de avanço social,
avanço político, avanço econômico, avanço tecnológico, né? E muitas das coisas que a gente desfruta hoje vieram desse período. E aí, bom, o que a gente pode levar de positivo, né? Porque você percebe o seguinte, até eu já discuti muito também sobre a questão dos planos de contingência, né? Dentro da governança, né? A ideia de plano de contingência. Você imagina o seguinte, essa pandemia, ela afetou tudo em todos os lugares. Isso. Não existe nada, nenhum aspecto de nenhum lugar. No outro dia eu estava lendo, tem uma ilhazinha lá perto da África do Sul, né, que não tem ninguém contaminado pelo Covid. Uma ilha perdida no meio do oceano e tal. Esse lugar não tem Covid. Fora isso, é do mundo. Todas as atividades. Impressionante isso que você está falando, porque a gente esquece da nossa realidade aqui, por exemplo, os indígenas. Isso. Nunca ninguém pensou que uma situação dessa mundial, que a Alemanha, os Estados Unidos, a Austrália, tivesse com um problema que é igual à tribo indígena lá do Alto Xingu, né, que está sofrendo a mesma situação. Fernando de Noronha, outro dia eu estava vendo uma matéria sobre Fernando de Noronha, e Fernando de Noronha teve alguns casos de Covid, né? Não teve nenhuma morte, mas teve alguns casos. Agora, Fernando de Noronha é no meio do oceano, né? Quer dizer, não houve canto no mundo que não fosse afetado. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa, nessa linha de raciocínio que você está seguindo. Mas é uma questão interessante quanto a Fernando de Noronha, que tem a ver com gestão, né? É que eles decidiram reabrir o parque turístico, né? Mas só pode ir quem já foi contaminado. Ah, sim, eu achei interessante mesmo esse critério. De gestão, né? Que pode ser até contraditória, né? Não vou entrar no mérito científico da coisa, mas é uma questão que você só poderia fazer ali. Né? Exatamente, Você consegue fazer isso, né? Fica imaginando uma família, né? O fulano, se contamina logo, porque daqui a 15 dias a gente tem uma viagem lá para Fernando, você não vai poder ir. Agora, Félix, uma coisa... Sexta-noite que ele se contamina rapidinho, porque não tem ninguém que faz. Pode deixar que é rapidinho. Com relação ao seguinte, nesse momento, quer dizer, a importância, porque a gente assistiu um quadro muito triste na área pública, que foi os escândalos de aquisição de equipamentos, que aí tem dois aspectos que eu queria até relevar, né? Que é o seguinte, alguns governantes fizeram absurdos, né? Seguiram, foi um comportamento totalmente antiético e tiraram proveito disso, um escândalo como aconteceu no Rio de Janeiro. Mas alguns outros estados foram vítimas de outros problemas de governança de mercado. Quer dizer, as empresas privadas elevaram o preço absurdamente para tirar proveito de uma situação. Um é exatamente mal intencionado e o outro é vítima, porque o mercado funcionou de um jeito, dependendo da região, né? Alguns estados brasileiros passaram por isso. E aí, com essa situação, o compliance, né, a governança e o compliance, as duas coisas, são ferramentas extremamente importantes, né? Pois é, e essa é uma situação que exemplifica bem o que eu estava falando do compliance de expectativas e a ideia do compliance social, né? Porque se você pegar a visão tradicional, né, é isso que, no caso do comerciante, né, não no caso do governante lá, mas no caso do comerciante, é isso que se espera, né? Aquela famosa lei da oferta e da procura, né? Olha, se eu tenho uma demanda maior por um produto meu, eu vou vender por um preço maior. Tem mais gente procurando do que a minha capacidade de produção, então eu vou simplesmente aumentar o preço, meu lucro vai ser maior. Isso é plenamente aceitável no mundo capitalista, nós vivemos com essa regra, né, tal. É uma lei. É uma lei. Né? A lei da oferta e da procura, né? Dentro dessa visão, né, que eu estava trazendo, do compliance de expectativas, sobretudo do compliance social,
isso é um desrespeito, porque na medida em que está em jogo a vida humana, e se você pensar em produtos como álcool gel, ou remédios, ou máscara, ou luvas, tudo que servir ou para proteção, ou como remédio mesmo, para debelar a doença, não tem sentido nenhum que ele aumente de preço, né? Porque a ideia seria reduzir o preço, né? E até a administração pública distribuir, né? Fazer chegar com a maior facilidade possível, né? À população. Eu me lembro que logo no iniciozinho dessa pandemia, lá em março, coisa assim, eu vi algumas fábricas de roupa. O exemplo que eu tenho não é do Brasil, né, infelizmente, mas fábricas de roupa que mudaram a sua produção e começaram a produzir máscaras, né? Isso mesmo. Porque tem razão. Eles falam, ó, o momento agora não é de produzir vestido de baile, sei lá o quê, o momento agora é de produzir máscara, que é também uma situação vivida na guerra. Na guerra, as indústrias também redirecionaram a sua produção para atender uma demanda específica daquele momento. Então, o compliance social, ele está muito vinculado a essa ideia. Quebrar a lei da oferta e da procura, né? Que nem a ideia do menino que pisa na grama para salvar o outro, né? Aumentar o preço de um remédio, aumentar o preço de um produto que vai prevenir ou proteger as pessoas em nome de uma lei capitalista, né, de aumentar o lucro, é devastador. É devastador, é isso mesmo. Tanto é que nas guerras, os governos, eles requisitam a produção. Exato. Eles requisitam a fábrica para produzir. Aí a fábrica que produz automóvel vai produzir jipe, vai produzir Exato. tanque. É uma requisição. Como aqui não chegou, quer dizer, não houve... Acho que só teve um caso na Alemanha, que a Alemanha, para produzir, se não me engano, foram respiradores, pressionou as indústrias para começarem a produzir, desviar a sua produção para isso. E o outro exemplo que você falou dos governantes que tiraram proveito dessa situação, porque a gente fez até também um programa Governança em Pauta sobre isso, né? A questão de contratos, né? E compras e contratações feitas nesse período em que a agilidade é muito importante, né? Você tem que fazer aquilo rapidamente, tem que comprar material ou contratar fornecedores com uma rapidez maior. Então, era natural que você reduzisse o número de cuidados, de proteções, dos passos burocráticos, na realidade. Dos passos burocráticos e tal. E aí, muita gente se valeu, né? E eu tava vendo no outro dia aquele repórter Ariel Palacios, né, que é um argentino, e ele fala da Argentina. E ele falando o seguinte: é generalizado na América. Em todos os países da América essa situação ocorreu. Quer dizer, não é privilégio nosso. Né? Não é privilégio nosso. As coisas que vocês falaram, que o Luiz falou agora, que a questão da mudança de plano de contingência e essa questão agora de compras, novas compras, de rapidez, de agilidade, né? Porque é a primeira vez que a gente passa por isso. Como a gente falou, o último desastre desse tamanho, dessa magnitude, foi a Segunda Guerra. Mas agora, as empresas, as organizações, a gestão pública vai estar basicamente se preparando para uma segunda onda ou para um outro vírus e vai exigir um plano de contingência pandêmico. É mais ou menos isso? É assim que vocês veem? Isso, exatamente, porque eu tive experiência, eu já criei planos de contingência, né? E você sempre pensa no que pode acontecer, né? Não no fato em si, mas no que você será impedido de fazer. Então a gente pensava, e se a gente não puder ter acesso ao local de trabalho, por um motivo ou por outro, a gente não tem acesso aqui a essa estação de trabalho, o que a gente faz? Então, muitas empresas,
a empresa que eu trabalhava fez isso, olha, vamos manter um local que a gente chamava de site alternativo, né? Um site de contingência, né? Se a gente não puder trabalhar aqui, não puder ter acesso a esse prédio, a gente acessa um outro prédio. O que aconteceu agora? Você não pode acessar lugar nenhum. Né? Fugiu do escopo total, né? Isso, quer dizer, ninguém pensou na hipótese de você não poder acessar lugar nenhum. Você sempre imaginava não poder acessar o meu local de trabalho, né? Mas você não pode acessar o seu alternativo. Eu não posso acessar nem o meu local de trabalho, nem o alternativo, e nenhum outro. Nenhum outro, né? nenhum outro. É uma Então, experiência realmente... a solução, porque nós tínhamos já desenvolvido uma tecnologia que permitia isso, né? A solução foi muito rápida. Né? Eu tenho a impressão que as empresas que têm condição para isso foram extremamente ágeis e competentes Isso é verdade. em buscar uma solução. Né? Mas nós já tínhamos tecnologia para isso. Se não tivéssemos, ia ser o caos total e absoluto. Imagina tudo parado. Né? Essa experiência, a gente teve algumas... Quer dizer, como toda experiência humana, você tem coisas positivas, favoráveis e coisas negativas, né? Uma das coisas positivas foi a qualidade do serviço de saúde pública no Brasil, que todo mundo esperava uma calamidade absoluta e ele conseguiu, chegou em crise, enfrentou a crise, teve dificuldades em alguns lugares, mas mostrou que, olha, um sistema de saúde como estava estruturado, estava no bom caminho. Pode ter errado no quantitativo, talvez, por conta de recursos em algumas regiões, mas mostrou que estava bem estruturado. E aí eu estou levantando isso, porque, como isso foi uma revelação positiva, né, tem uma questão séria para governança e compliance, que é a questão de quais eram os parâmetros que os hospitais tinham para definir quantos leitos de CTI eram necessários, porque esse foi o grande problema do sistema de saúde, né? Teve uma demanda muito maior do que a sua capacidade de responder. Como é que você vê isso, Félix? De novo, né? Se a gente imaginar o pré-Covid, o período pré-Covid, né, nós já tínhamos muita dificuldade na área de saúde, principalmente para a população mais carente. Né? Isso. Então, para a população mais carente, não precisava de Covid para estar em crise. Né? Já era um atendimento não viveu lento nada e tal. Diferente. Já tinha essa situação. Eu me lembro que no início da pandemia, a decisão era, se você tem sintomas brandos, fique em casa. Isso. Essa era a orientação. Não vá para o hospital. Né? Para não sobrecarregar o sistema. Isso. E hoje os médicos percebem que erraram nisso. Né? Mas o que eu imaginei no início era o seguinte, essas pessoas que vão para o hospital, eu estou com um sintoma qualquer, tal, eu vou para o hospital, eu vou ficar numa sala com outras 50, 100 pessoas que estão sentindo a mesma coisa que eu. Se tiver um daqueles 50 tiver contaminado no início do dia, no final do dia os 50 estão contaminados. É isso mesmo. Né? Então, de início tinha um, no final do dia tinha 50. Eu acho que, de uma forma ou de outra, os hospitais, né, a administração hospitalar, toda essa área de saúde reagiu extremamente bem, de forma extremamente positiva, porque, lembrando, nós não estamos na Alemanha, nós não estamos na Inglaterra nem na Finlândia. O nosso sistema de saúde já era problemático. Não precisávamos do Covid para ter crise, já era problemático. Especialmente no Rio de Janeiro, com fechamento de vários hospitais, postos de saúde,
aquela clínica 24 horas, vários. Oi? UPAs fechados, então o atendimento já era precário. Isso. O SUS, que era reconhecido, e isso muito em cima do que você falou, o SUS era muito mal visto, né? E eu acho que ele sai dessa crise como um exemplo para o mundo, né? Isso, o Sistema Único de Saúde é universal, atendimento universal. Exato, quer dizer, a estrutura, os fundamentos dele são um exemplo para o mundo. O nível de comprometimento médico, né, aí já é outra coisa, mas a estrutura é sempre muito boa. Então, eu acho que em termos de saúde, da administração hospitalar, a atividade médica e de apoio aos médicos, né, tô falando de saúde como um todo, a enfermagem, foram realmente exemplares, né? E, de novo, tomara que isso fique para a posteridade, né, o pós-Covid-2, que a gente consiga levar e consiga aprimorar, valorizar, reconhecer a importância do SUS para a saúde pública, não apenas para a Covid, mas para tudo. Lógico, né? É isso mesmo. E de novo, só para resgatar uma questão que a Érica colocou, que eu não tive, que eu não completei a ideia que eu queria. Tecnologicamente, eu acho que a gente deu banho. Né? A nossa deficiência foi no comportamento humano, no comportamento ético, no comportamento pessoal. Nisso eu acho que é esse o passo que a governança tem que aprofundar. A gente tem código de ética, a gente tem programa de integridade, a gente tem um monte de programas nesse sentido, mas que a gente percebe que a nossa fraqueza está aí. A nossa fragilidade está muito mais no comportamento ético, no comportamento humano, a despeito da gente ter códigos de ética maravilhosos, todos povoando as estantes, né? Uma coisa que eu falo até muito, a gente hoje passa o dia inteiro vendo ou fazendo lives, né? Apresentações, não sei o quê. E eu fico vendo a quantidade de pessoas, não é nenhuma crítica, a quantidade de pessoas que aparecem tendo ao fundo uma estante recheada de livros. Né? Eu só mudo de vez em quando. Tem livro para fazer o contracapa, tem livro para fazer de vez em quando. Aí eu falo assim, caramba, onde é que essas pessoas compram esses livros? Porque estão falindo, né? Todas as livrarias estão falindo, né? Para essas pessoas comprarem, deve ser tudo livro antigo, né? Do tempo em que os livros estavam em alta, que agora está tudo falido. Félix, a gente está estourando o nosso tempo, por isso eu queria pedir para vocês, quando o papo é bom, é rápido mesmo, para vocês falarem, darem um último recado, falarem o que vocês pensam no pós-Covid-2, o mundo agora é outro, o que vocês acham que vai ser o ponto mais importante para a gestão pública, para a governança corporativa, para o bom andamento das organizações? Qual vai ser o pulo do gato, na opinião de vocês? Olha só, para mim tem uma coisa importante, que é o seguinte, tem uma geração inteira, né, que viveu esta mesma, todos os problemas de todas as demais gerações. Mas quem vai dar continuidade vão ser essas novas gerações, que pela primeira vez, quer dizer, muito jovens, no início das suas carreiras, principalmente os administradores, têm assim tiveram, vamos dizer assim, uma oportunidade de aprendizado e de análise que talvez, apesar do sofrimento, tenha sido até um privilégio de tanta informação, tanta mudança e tanta oportunidade que tem para poder construir um mundo melhor. E aí, quando convidei o Félix para falar sobre governança e compliance aqui conosco, para os administradores, com essa preocupação.
a preocupação de que os jovens olhem compliance e governança não como problemas para ele, que impedem ele de ser ágil, competente, produtivo, não. É um excelente auxiliar para que eles não deixem acontecer desastres e coisas tristes que a gente viu na administração pública e na gestão privada também. Eu acho que a minha grande esperança, quer dizer, a gente tem sempre receios e esperanças com relação ao pós-Covid-2, né? A esperança que eu tenho é que a gente, dentro da administração, né, resgate aquela ideia da função social das empresas, né? Quer dizer, as empresas existem para cumprir uma função dentro da sociedade. Então, a sociedade vai se realizar a partir das ideias de sobrevivência, de sustentação, mas também de qualificação, de mobilidade social e de autorrealização. Então, cada um e as empresas vão trabalhar no sentido de uma autorrealização do ponto de vista do seu resultado, do seu desenvolvimento, da sua lucratividade, mas fazendo com isso, trazendo com isso o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Então, essa ideia de Arca de Noé que a gente vivia, né, que a gente vivia no pré-Covid, a gente vivia uma situação de Arca de Noé, né? Alguns sobreviverão, né, para os outros ficarem, né, ao relento, né? Eu acho que o exponencial da doença ele chamou a atenção para o valor da vida, né? Então, que a gente consiga resgatar essa ideia da valorização da função social das empresas e a função do administrador vinculado a isso para valorizar a vida, a função social e dá muita importância ao tema que a gente falou agora no final, que é a postura ética, né? A integridade, a postura exemplar do administrador enquanto dirigente, né? Os dirigentes da empresa dando exemplo para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus fornecedores e assim por diante. Essa é a minha grande expectativa para o pós-Covid-2, que no final das contas a gente viva um mundo melhor do que era o pré-Covid. Perfeito. Félix, César, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Conversa Pública. Como sempre, foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Legal, obrigada. Obrigado. Até logo para vocês. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, em breve um novo convidado, um novo assunto, falando sobre gestão pública, sobre administração pública, aqui para você, nesse programa. Fico esperando vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.